No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos Antônio Rodrigues, em sua casa de Vila das Flores, na pequena cidade mineira de Esperança. Ele morreu tranquilamente, com a mão na Bíblia e a vista no horizonte da colina, como sempre o quis. O velório é amanhã, às 14 horas, na igreja vizinha, e os enterros seguirão na madrugada depois do pane de paçoquinho, que ele preparava com carinho todos os dias. Antônio nasceu em Esperança, filho de um serralheiro e uma dona de casa respeitada, em 1945. Ainda criança, aprendeu a trabalhar no ofício do pai, que o levava ao sonho de ter uma fábrica de ferro e madeira. Crescido, ele estudou na escola municipal, onde se destacou em matemática e ciências. Foi professor de física por 35 anos no Colégio Estrela Polar, uma instituição que leva o nome da rua onde está situada. Lá, formou gerações de cientistas, engenheiros e educadores, que em _start jaram sempre o seu apelido, Professor Antônio. Sua marca registrada era despertar a curiosidade dos alunos através de experiências práticas e histórias fascinantes. Seus alunos em _start jam que ele nunca deixava ninguém para trás, sempre cuidando do menor e do mais capaz. Ao longo de sua carreira, recebeu múltiplos reconhecimentos, como o Prêmio Jabuti em 2015 por sua obra Física e Vida, a Medalha da Inconfidência em 2008 e o título de Cidadão Honorário de Esperança em 1997. Antes disso, em 1989, foi eleito professor emérito pelo governo mineiro por seu trabalho inovador e dedicação às aulas. Na vida pessoal, casou-se com Maria em 1970, tiveram 3 filhos e viveram felizes até o final. Antônio gostava de cortar lenha para queimar no lareiro do saguão da casa, escutar música antiga no seu fonógrafo e ajudar a comunidade em diversas ocasiões. A tragédia veio com a morte de sua filha, Ana, em um acidente automobilístico em 1992. Ele se consolou ensinando física nas escolas, mas nunca esqueceu de sua filha. Além da vida profissional e pessoal, Antônio gostava de trabalhar madeira na oficina do seu quintal, construindo mobílias para amigos e família. Ele tinha uma mão mágica com as ferramentas, e suas criações eram sempre duráveis e belas. Hoje, Antônio Rodrigues é lembrado como um homem que deixou um legado indelével na educação e na comunidade de Esperança. Ele mostrou ao mundo que o amor pela ciência e pelo ensino pode ser um meio extraordinário de transformar vidas, tanto suas quanto das de outros. E como ele gostava de dizer, a vida é um experimento, ama-a e faça o melhor dela. Elza Pereira, a mulher que iluminou incontáveis vidas com sua bondade e sabedoria, faleceu ontem em sua querida cidade de Santana dos Poetas, no estado de Bahia. Nasceram naquele pequeno povoado encantador, onde a leitura era um passatempo familiar e o verde dos campos empolgava a mente com promessas de mudança e descobertas. A vida de Elza foi marcada por amor pela natureza, por contágio do pai, que a encaminhou para o caminho da agricultura, da floração e do cuidado com as plantas mais belas e raras. Na infância, já cultivava orquídeas nas janelas das suas quartinhas e aprendia a cozinhar açúcar e farinha com seus avós, que lhe transmitiram o amor pelos sabores autênticos, a preciosa arte de bordar e o respeito pela terra. Em seu primeiro ensaio no ensino fundamental, Elza descobriu o poder das palavras escritas. A leitura se tornou sua paixão, e os romances de Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida e Jorge Amado transformaram-se em sua principal companhia durante as tardes no porão da casa, quando a sombra das árvores escrevia-se na pavimentação. Em 1967, aos 20 anos, Elza foi aprovada no vestibular do Instituto de Educação de Salvador e formou-se em letras. Desde então, dedicou sua vida ao ensino, transformando as vidas de milhares de alunos na cidade e região,
sendo sempre lembrada como uma professora inesquecível que incentivava o amor pela leitura, a curiosidade pela cultura e a valorização da diversidade. Em sua carreira acadêmica, Elsa recebeu inúmeros prêmios, entre eles, a Medalha da Inconfidência em 1982, reconhecimento especial do Ministério da Educação em 2005 e, em 2013, foi homenageada como professora emérita pela Universidade Federal da Bahia. Além disso, Elsa foi a criadora da Biblioteca Móvel de Santana dos Poetas, iniciativa que, desde sua fundação em 1984, trouxe alegria e conhecimento para centenas de moradores de favelas e comunidades carentes da região. A vida particular de Elsa foi marcada por um duro golpe em 2003, quando seu esposo, o amado Mário, perdeu a vida em um trágico acidente de ônibus. O viúva lutou com coragem e força, transformando-se ainda mais dedicada à causa educativa e social. Aos 60 anos, Elsa descobriu que perderia a visão. Mas, ao invés de se rendente, usou sua experiência para escrever um livro sobre o tema, chamado Coração Cego, Olhos Vivos, que foi publicado em 2014 e lhe rendeu o Prêmio Jorge Amado. Aos 80 anos, Elsa decidiu se aposentar, mas continuou ativa na vida pública como conselheira da Prefeitura de Santana dos Poetas, onde orientava projetos culturais e sociais até seus últimos dias. Ao se despedir desta terra querida, Elsa deixou para a posteridade uma mensagem: Aminha, ame o que fazer. E é exatamente isso que os que tiveram a sorte de conhecê-la lembrarão dela. Na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecer Elsa Pereira, a vida continuará sendo um pouco mais luminosa e amorosa. Nos seus últimos momentos, a senhora foi levada pela mágica do violão em uma voz que sempre será presente no ar. Gente da minha terra, Deus nos de carinho. Alexandre Nero, uma luz que brilha no firmamento artístico brasileiro, um fenômeno que se ergue da terra paulista e espalha suas cores pelo céu cultural do país. Ele é mais do que um ator, cantor e compositor. Ele é a personificação da vontade de criar, de transformar o silêncio em música, a oscilação entre lágrimas e risadas em atuações captares, o intenso e indefinível encanto da vida. No coração da cidade de São Paulo, ele nasceu com um sonho que dormia no peito dos seus antepassados, uma legião de artistas que cantavam, agitaram o mundo e deixaram a marca do seu passeio pelas ruas da capital paulista. Alexandre herdou essa luz, essa vontade de criar e transformar, e levou-a para além das fronteiras paulistanas, para todo o Brasil. Ele é a força de um furacão que passa pela televisão brasileira, se infiltra nas casas, nas ruas, nos corações. E cada vez que sua imagem aparece na tela, seus olhos parecem falarem diretamente para a alma do espectador. A força da conexão é tanta que você acaba se perguntando: ele sabe tudo sobre nós? As novelas de grande audiência são o palco perfeito para a expressão de sua artística multifacetada, onde os olhares intensos e a capacidade de transmitir emoções complexas transformam cada atuação em uma obra-prima. E a música? Ela é a alma do homem, o refúgio, a fonte da criatividade. Ele compõe como se fosse um poeta, como se fosse um pintor que esculpe a sua arte na melodia e nas letras. Alexandre Nero é mais do que um nome na cultura brasileira. Ele é o símbolo da criatividade, da autenticidade, da vontade de transformar o mundo através do amor pela arte. E suas luzes, essas cores que se espalham pelo céu cultural brasileiro, vão iluminar ainda mais caminhos para aqueles que desejam seguir seus passos. O sol de Curitiba derramava-se sobre os telhados da Vila Alpina, aquela comunidade onde nasceu Alexandre Nero, filho do amor e da humildade. A casa sua era um berçário feito de sonhos e harmonia, enquanto que o coração de seu pai batia em rida and blues. Era uma época em que as músicas eram a luz que iluminava as noites cansadas, quando os dias ficavam mais pequenos, mas as canções se tornavam mais grandes e poderosas. Naquele semear de amor e esperança, Alexandre começou a florescer como uma rosa na primavera. A sua vida foi embebida de música desde os primeiros dias, onde o som das cordas vibrava no ar junto com o riso dos seus irmãos. As tardes eram preenchidas por brincadeiras e sonhos, e as noites transformadas em festivais de luz e alegria. A voz dos amigos se misturava às notas do violão e criou um canto inconfundível que marcaria para sempre a história daquele bairro. A infância de Alexandre foi pincelada com traços vívidos, como as cores do carnaval paranaense.
As ruas resplandeciam com o brilho das festas escolares, e os meninos corriam pelo chão, sonhando em serem estrelas. Era naquele cenário que a criança revelou sua aptidão para o canto, saindo de repente como um pássaro cantando em cima de uma árvore, com tal graça e liberdade. A vida se entrecruzava em momentos mágicos, onde a família se reunia ao redor do violão, criando harmonia entre os sílabos e as notas. Alexandre, desde pequeno, mostrava-se carismático, com uma sensibilidade artística que lhe confere um brilho inconfundível. Era como se a vida tivesse escolhido aquele lugar, aquele momento para criar algo especial. E então, surgiu o talento. Nascido de uma união feita de amor e dedicação, ele emergiu como uma flama que queimaria as noites de Curitiba. E ao longo dos anos, ele continuou a deslumbrar, como uma estrela que brilha em cima do Paraná, um símbolo da beleza e da força do Brasil. Alexandre Nero, ainda um moço incansável, andava em busca daquele tesouro escondido dentro de si mesmo. Na juventude, como as folhas do outono, ele amarelava com o passar dos anos, mas suas aspirações artísticas se esbeltiam a cada dia, sempre mais intensas, sempre mais brilhantes. Ele, então, frequentou oficinas de teatro, cursos de música e participou de apresentações amadoras como um caçador em busca de sua presa, sem se importar com a chuva ou o sol que iluminassem ou enlutassem seus passos. Cada nota cantada, cada palavra falada era uma chama acendida em seu coração, cuja fumaça subia para o céu como um tributo às artes que o moviam. A vida, no entanto, parecia ter sido escrita por um autor desconhecido e infeliz, sem pena nem compaixão. Dificuldades financeiras amassaram-se em seu caminho como as areias do Maracajá, e a falta de apoio institucional era mais perigosa para ele que uma tormenta no Recife. Mas o jovem artista, com coragem e determinação, não desistiu. Professores e amigos, como estrelas naquele céu sem precisão, acreditavam em seu potencial, iluminando caminhos escuros e encorajando-o a seguir adiante. Eles foram os irmãos invisíveis que ajudaram Alexandre a encontrar o caminho certo, aquele sinuoso caminho pavimentado de sonhos e ilusões que, finalmente, levou às artes. Essas primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram como sementes plantadas nas terras de sua alma, e assim, com o tempo, elas germinaram e fortaleceram a identidade artística de Alexandre, que se transformou num verdadeiro guerreiro das artes. E com a determinação de um jogador do Fluminense no Maracanã, ele seguiu em frente. Sabe-se bem que, como o futebol brasileiro, o mundo das artes é uma batalha, e nela, a vitória não vem facilmente. Mas Alexandre Nero, como um pajé no Rio Negro, sabia que tudo é possível para quem acredita. Alexandre Nero, o menino que sonhava com estrelas e flores nos olhos, cresceu neste país como uma flor aventada pelos ventos. Nas ruas de São Paulo, em festas no norte, em longas tardes de sol na Praia do Futuro, ele aprendeu a dançar com a vida, a cantar suas próprias canções e a atuar em suas próprias peças. Cada beijo de sol, cada gota de chuva, foram pincéis que esboçaram as cores da sua alma. E quando finalmente a natureza decidiu ensinar-se, Alexandre ergueu-se como uma flor brilhante, com raízes profundas em terras brasileiras e folhas aos céus. O tempo parecia parar durante as gravações de Império, o sol derramado sobre os telhados da cidade de Recife, a brisa do mar na ilha de Santo Antão, os sinais vibrantes de vida em cada rua que ele transite. Nesse universo fictício, Alexandre viveu uma verdadeira emoção, povoando suas veias com o sangue da terra e os sentimentos mais profundos do ser humano. Ele se transformou em um imperador, em uma força divina que atraiu a admiração de todos aqueles que tiveram a sorte de assistir suas performances. Mas Alexandre Nero é mais do que apenas um imperador. Ele é um mensageiro, um veículo da poesia e do amor que vive em seu coração. Seu talento musical é uma extensão desta paixão, uma linguagem que ele emprega para expressar suas emoções e levar o ouvinte ao céu. Cada nota, cada letra, são pedaços de sua alma, oferecidos como sacrifícios aos deuses da música e do amor. A vida de Alexandre é uma obra-prima, um testamento às forças do universo que o moldaram e o nutriram. Ele é, sem dúvida, um dos mais brilhantes astros brasileiros, cuja luz ilumina as noites das ruas de todo o país. E enquanto seu duplo talento continuar a brilhar, ele permanecerá consagrado em diferentes áreas da cultura brasileira, sendo um exemplo para aqueles que sonham com estrelas e flores nos olhos.
O sol se abaixa sobre o Rio de Janeiro, cenário da vida de Alexandre Nero, uma figura emblemática do nosso país. O mar agitado bate em os pés da cidade, enquanto a samba se espalha pelos arranha-céus, e o choro sente-se nas ruas. A vida parece ceder seu lugar ao mito, e Alexandre, como uma luz eterna, resiste à tempestade. Ele nasceu nesse rio, ainda mais vibrante, onde o futebol é religião e o carnaval é o mito do verdadeiro brasileiro. Criança de rua, ele aprendeu a sobreviver, a lutar, a sonhar. Sua mãe, uma mulher forte e respeitada, ensinou-lhe que a coragem é a chave para abrir portas fechadas. Seu pai, um artesão talentoso, revelou-lhe o secreto da criação: amar o detalhe. A vida dele foi uma jornada cheia de emoções, um labirinto onde o amor, a paixão e o sofrimento se entrecruzavam. Ele lutou contra as correntes do destino, sempre fiel à sua vocação artística. Em suas obras, ele revelou-se um criador inovador e audacioso, capaz de desafiar as convenções e abrir caminhos inexplorados. Seus personagens eram verdadeiros, reflexos da complexidade da vida humana. Seu talento consistia em encontrar a essência do ser, na sua fragilidade e força, em suas paixões e sonhos. E ele fez isso com um estilo marcante, uma poesia que se transformava em imagens, em cores, em música. Ele se apaixonou pela arte como se fosse uma mulher, e ela o amou de igual modo, tendo levado a altos e baixos, a luz e a sombra. Ele sentia que a arte era um mistério, um segredo que desvendava à medida em que avançava na vida. E a vida, por sua vez, desafiou-o. Há momentos de solitude, de dúvidas e de angústias. Mas ele nunca abandonou. Ele sabia que a arte era o seu salvador e que precisava dele para viver. E assim, Alexandre Nero deixa como legado uma contribuição valiosa para a cultura brasileira. Servindo de inspiração para artistas e admiradores, ele mostra que o caminho do artista é um caminho difícil, mas também enriquecedor. Seu trabalho ensina a importância da verdade, da entrega e da inovação no trabalho criativo. É lembrado não apenas pelo público por sua intensidade nos palcos e nas telas, mas também por colegas que exaltam sua humanidade e profissionalismo. Na memória coletiva, ele permanece como um criador que ajudou a tornar a cultura nacional mais vibrante e inesquecível. Ele é lembrado com afeto e admiração por aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo ou apenas assistir seus trabalhos. E seu legado vive, como um mistério encantador, em cada obra de arte que nasce do coração brasileiro.